Caros ouvintes dessa mensagem, o que eu quero transmitir para vocês alguns assuntos referentes à Bíblia, que muitos leem e não conseguem entendê-la. Ela é um conjunto de livros exemplares do Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha suas leis e preceitos. Agora vejamos a diferença entre os testamentos. Está preparado para saber a verdade? Então te explicarei toda a verdade entre os testamentos. A lei que Moisés passou para o povo de Israel, a Bíblia afirma que foi ordenada de conformidade com o ministério dos anjos. Atos capítulo 7, verso 53. A palavra de Deus diz que toda a lei do Antigo Testamento era uma sombra do Novo Testamento. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. E aos Hebreus capítulo 10, verso 1. O Novo Testamento é de particularidade do Filho de Deus, pois seu sangue foi aspergido e derramado pelos pecadores para a remissão de pecado. No Antigo Testamento, na lei ministrada pelos anjos, eles fizeram uma comparação simbólica. Todo ano era oferecido um cordeiro pelo pecado do povo de Israel, simbolizando futuramente que Jesus haveria de derramar seu sangue semelhante a um cordeiro. Atos 8, verso 32. Deus aprovou a lei e escolheu um homem que foi para Deus semelhante a um anjo, pois ele participou da Assembleia Celestial com os anjos. Não foi à toa que ele ficou 40 dias no Monte Santo com o Senhor. Era um assunto sobre a lei que se tratava. Moisés sabia o que significava toda a lei, pois ele disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim, que era Jesus Cristo. A ele vós ouvireis. Moisés sabia que a lei era só um teste com aquele povo, mas que vinha alguém para cumprir o que foi dito a Abraão: todas as nações serão benditas em ti. Então vejamos que no Novo Testamento não só Israel terá salvação, mas sim todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Tudo que estava na lei dos profetas apontavam para Cristo, que é a casa real. Nele está o nosso repouso e os mandamentos do novo concerto. No Antigo Testamento mandava devolver os dízimos. Pela lei os levitas ministravam perante o Senhor. Só eles, pelas regras da lei, recebiam os dízimos das 11 tribos que eram seus irmãos, porquanto os levitas não tinham herança de terra entre seus irmãos, porém recebeu como herança os dízimos para se manterem. Números capítulo 18, verso 24. No Novo Testamento houve uma grande mudança, porque o povo não estava andando de acordo com o que estava no Antigo Testamento. Então Deus fez com que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, nascesse de uma tribo, que pelo regime da lei era impossível ser sacerdote. Jesus nasceu em Judá. Prestem atenção como Deus trabalha em secreto. Só os sábios entenderão. Olha só a mudança de ministério. Por causa da rebeldia do povo de Israel, quebrou-se o pacto com o ministério levítico. Vejamos que agora o sacerdócio ministerial está em Jesus, que não nasceu em Levi, e sim em Judá, e que mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Aos Hebreus capítulo 7, verso 12 ao 14.
no versículo 18 do capítulo 7 de aos Hebreus, fala bem claro que o precedente mandamento é anulado. Como já vimos, o que precede o sacerdócio dos levitas, juntamente com ele foi anulado, que é o dízimo. Isso quer dizer que antes dos levitas já se devolvia dízimo, mas devido à maneira e fracasso do povo de Israel, foi anulado pelo sangue do novo concerto. E quem é o maldito que vai agora restabelecer o que foi anulado? E se o tal assim proceder, não é de Cristo. Jesus disse: vou derribar esse templo, e em 3 dias vou tornar a edificar. Tem sábio aí? Quem era o templo? De quem ele falava? Ele falava muito por parábola. Quem podia entendê-lo? Só os sábios. Os tolos só os tentavam. Até hoje os tentam, pois não querem a vida eterna. São João capítulo 2, verso 19 ao 21. Nós que somos batizados com ele na sua morte, fazemos parte do seu corpo e templo. Aos Romanos capítulo 6, verso 3 ao 4. 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 13 ao 27. Olha só o que ele falou sobre os sacerdotes do novo concerto. E olha que ele próprio é o templo. Ele disse assim, e isso faz parte da profecia: porque os hipócritas ainda querem utilizar o que não é mais válido? Na lei os sacerdotes violam um sábado no templo e ficam sem culpa. Mateus capítulo 12, verso 1 e 8. Vejamos que da igreja ele e ela formam um templo, diferente do templo da lei, pois ele, sendo o templo do Novo Testamento, disse ao templo da lei: eis aqui quem é maior do que o templo, pois ele é o cabeça e templo dos templos. Nós somos sacerdotes de um novo concerto. E quem vai nos julgar por causa de sábado? O que significa lamentação? Você já parou para pensar? Israel recebeu a lei, mas pisaram o concerto. Lamentações capítulo 2, verso 6. Lamento dizer, mas o Senhor colocou o sábado no esquecimento e rejeitou o sacerdócio levítico e o rei. Receba essa verdade, não rejeite. No Novo Testamento, Jesus é o rei do seu povo. Jesus, ele é o sumo sacerdote do seu povo. Jesus Cristo é o repouso do Novo Testamento. Ele no seu povo e seu povo nele, num único Espírito de Deus. Ainda resta alguns que entrem nesse repouso. Aos Hebreus capítulo 4, versos 6 e 9. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça de todo homem e o homem cabeça da mulher. 1 aos Coríntios capítulo 11, verso 3. No Antigo Testamento, a lei escrita em tábuas de pedra era muito gloriosa. Querem saber por que aquela lei foi escrita em tábuas de pedra? Simbolizava dureza de coração. Deus sabia que aquele povo era um povo rebelde, por isso ele escreveu em tábuas de pedra. O apóstolo Paulo chamou de ministério da morte, segundo aos Coríntios capítulo 3, versos 6 ao 17. Amados, entendam. O Antigo Testamento tinha suas ordens. O Novo Testamento tem suas ordens, que são também mandamentos de Deus. Vejam, temos que nos afastar da prostituição, da impureza, da carne sufocada, do sangue, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, de inimizades, de porfias, de emulações, de iras, de pelejas,
de dissensões, de heresias, de inveja, de homicídios, de bebedices, de glutonarias, de roubos, de efeminados, de avarento, de maledicência e da mentira. Todas estas coisas que foram citadas aqui são ordens e preceitos do Novo Testamento. Aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 10. E Apocalipse 22, 15. Sobre o orar, Jesus falou bem claro que não devemos orar em pé, pois quem ora em pé, ele chamou de hipócrita. Mateus capítulo 6, verso 5. Temos que orar de joelho, sinal de humildade perante Ele, pois ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Em 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 5 diz que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra sua própria cabeça. No verso 10 diz que ela deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, ou seja, autoridade por causa dos anjos. A glória da mulher está no cabelo, não importa se o cabelo é bom ou ruim. No verso 15 é onde muitos intérpretes erram dizendo que o cabelo da mulher é o véu, mas isso não é verdade. Se está falando que se a mulher não usar o véu que rape o cabelo, então como o cabelo pode ser o véu? E se o cabelo é a glória da mulher, o que diz é assim: o cabelo foi dado em lugar de véu. Vejamos que a pronúncia não está dizendo em lugar do véu, mas em lugar de véu. Olha um exemplo: o lugar onde você senta pode ser uma cadeira, logo você vai saber que é um lugar de sentar. Você não vai dizer que a cadeira está no lugar de quem senta sobre ela, pois assim como a cadeira é o lugar de alguém sentar, assim a mulher em oração deve ter sobre o seu cabelo o véu como autoridade de sua glória. Na colocação e pronúncia, as sílabas de e do mudam o contexto do assunto. Usando uma ou a outra, há uma grande diferença de pronúncia. Ninguém vai dizer que uma cadeira é lugar do sentar, e sim que é um lugar de sentar. E para quem for fiel, terá uma cadeira de ouro para sentar-se na grande ceia do Cordeiro. As mulheres não devem pregar nas igrejas. 1 aos Coríntios, capítulo 14, do verso 33 ao 37, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido pregar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres preguem nas igrejas. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos digo são mandamentos do Senhor. As igrejas de Cristo se mantêm das coletas, que cada um coopera conforme sua prosperidade e capacidade. 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Amados, vós sabeis o que é ósculo? Aos Romanos, capítulo 16, verso 16, vai explicar. Jesus disse a um fariseu:
Entrei em tua casa, não me deste ossos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Lucas capítulo 7, verso 45. Jesus cobrou do fariseu. Não precisava o fariseu beijar-lhe os pés, não. Mas teria que ser assim, como aconteceu na despedida de Paulo aos anciãos. Em Atos capítulo 20, verso 37, diz: E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijaram. Agora entendeu que é ósculo santo, feito sem escândalo, pois a igreja de Cristo é uma família, e somos do corpo de Cristo, membros e coligados um ao outro, não pode haver entre nós escândalo. O que acham vós de alguns falsos obreiros, que se dizem ser homens de Deus e não são, mas são lobos? Como podem distorcer a palavra assim? Sabemos nós que o Novo Testamento é espiritual, não é carnal. A salvação é para as almas. Se trabalharmos para Cristo, vamos receber dele como salário a coroa da vida eterna, se formos fiéis a ele. Não é receber dinheiro dele, não, pois quem cobra salário da igreja, ou seja, dinheiro, está cobrando dinheiro do Senhor Jesus, pois ele e a igreja formam um único corpo, cujos membros somos nós. Vejamos então que a igreja de Cristo, os que pastoreiam ela, faz parte dela, e quem a comanda é Cristo em espírito. O apóstolo Paulo passou isto para os anciãos. Atos capítulo 20, verso 33, 34 e 35. Que para seu próprio sustento ele trabalhou com suas próprias mãos. Não cobiçou nada de ninguém. Ele trabalhava e ainda ajudava quem precisava. Olha só como muitos pregadores distorcem o Evangelho. Paulo trabalhava materialmente para se manter quando vivia aqui na terra. Trabalhou também aos fins de semana pregando o verdadeiro Evangelho. Pastoreava rebanhos. Ele mesmo disse que não recebeu de nenhuma igreja salários. Antes trabalhava dia e noite para não ganhar dinheiro das igrejas. Trabalhar para Cristo é ganhar almas, e o salário é a vida eterna. Não é dinheiro, mas os que pregam por dinheiro dizem: o salário do pecado é a morte. Como esses querem a vida eterna, se eles não pregam a verdade? Eles a encobrem, e em cada esquina querem abrir uma igreja só por causa do lucro. Mas a Bíblia diz que o dinheiro adquirido assim é a raiz de todos os males, pois estão se aproveitando dos simples. Mateus capítulo 10, versículo 8 diz: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os espíritos imundos. De graça vós recebeste, de graça vós tereis que dar. Olha só a ordem que Jesus passou aos apóstolos. Vejamos que o Senhor Jesus não deu ordem para eles receber nenhum salário, mas sim fazer de graça, porque os homens de Deus são apenas instrumento do Espírito Santo, e que o homem de si próprio não é nada. Se Deus me enviar a ressuscitar um morto, quem sou eu para cobrar um benefício que não foi eu quem obrou, e sim quem o ordenou? Jesus lavou os pés dos apóstolos e mandou eles lavar os pés uns dos outros. O que ele queria transmitir a nós com esse ato? Pois ele disse a Pedro: se eu não lavar teus pés, tu não terás parte comigo. João capítulo 13, verso 8. Quem é sábio para entender isso? Presta atenção. Eram 12 os apóstolos, mas somente 11 foram lavados os pés. Um deles não obteve a salvação, porque não era humilde, não queria ser submisso às ordens da Santa Palavra. Como o joio hoje entre o trigo. O que o mestre fez foi um gesto de cuidado, mostrando que devemos ser humildes e não pisarmos aos outros, mas ajudarmos aos outros sem fingimento, sem falsidade. Nós não sabemos quem serão os salvos. Jesus só lavou os pés aos destinados à salvação.
Como vamos lavar os pés de pessoas que não sabemos se serão salvas? Vejamos que os apóstolos receberam do Mestre essa ordem particular entre eles, ou seja, aos apóstolos. Pois eles ouviram bem, quando o Mestre disse: se eu não lavar teus pés, tu não terás parte comigo. Observem bem que o lava-pés é somente aos poucos escolhidos do muito chamado, pois 11 apóstolos sabiam pela ação do Mestre que eles estavam com a salvação garantida. João capítulo 17, versos 6 ao 12. Menos um dos apóstolos, porque foi um traidor, então não foi lavado os seus pés, sendo ele o filho da perdição. Temos que crer na palavra que está na Bíblia e saber entendê-la. A Bíblia divide-se em 2 testamentos. Pelo primeiro homem entrou o pecado no mundo, vindo Cristo aniquilou o pecado, símbolo futuro que pelo seu sangue livraria o homem de tão grande maldição. Recebeu o poder de fazer os homens semelhantes aos anjos, e pelo seu sangue aniquilará os ímpios juntamente essa terra maldita. Em Gênesis capítulo 3, verso 17. No Novo Testamento, o último livro da Bíblia, Apocalipse, fala num grande número de povo com vestes brancas, os que foram lavados no sangue imaculado do Cordeiro. Viverão como os anjos, não haverá mais homens nem mulheres, somente anjos, e haverá uma nova terra e um novo céu. Apocalipse 21, verso 1. Enquanto essa terra que existe hoje e os que querem ficar aqui nela, a Bíblia fala que será desfeita, ela e seus habitantes ímpios. Segundo Pedro, capítulo 3, versos 5, 7, 12 e 13. Jesus disse que qualquer homem que repudiar ou largar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a largada também comete adultério com ela. Mateus capítulo 19, verso 9. Isso quer dizer que tanto o homem quanto a mulher só pode divorciar em caso de adultério. Então poderá haver uma separação, porque a pessoa que adultera quebra e corrompe a aliança de seu casamento e quebra o pacto do batismo, a aliança entre ele e Deus, e se desliga do corpo de Cristo, que é a igreja. Mateus 16, verso 19. Pois os que são lavados no batismo formam um templo do Espírito Santo, que provém de Deus. Não devemos adulterar, pois aquele que adultera destrói o templo de Deus. A palavra diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. E em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 19. Então, para evitar esse tão grave prejuízo, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. A Santa Ceia não se deve fazer todos os meses, pois simboliza os asmos que se serviam durante a Páscoa todos os anos e não todos os meses, pois o nosso Senhor Jesus foi sacrificado uma única vez, simbolizando o que se fazia na lei no santuário do templo todos os anos. Morria um cordeiro pelo pecado do povo. Não era todos os meses. É lamentável dizer, mas a Igreja de Cristo não toma a Santa Ceia todos os meses, pois a própria palavra testifica que a lei era a sombra da graça. Se a sombra era feita uma vez, simbolizando que na casa real seria uma vez por ano. Batismos. Não existe rebatismos de arrependimento, só um batismo. Se houver outro, está pisando o sangue do justo. Aos Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6. Paulo batizou 12 homens
impondo as mãos sobre eles, em nome de Jesus, foram batizados no Espírito Santo. Esse batismo não é de remissão de pecado, mas sim o selo da promessa. Jesus em Espírito e em seus apóstolos, com a imposição das mãos, batizava com fogo e com o Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso 17, Atos capítulo 19, verso 6. Temos que entender que em nome do Senhor Jesus eles batizavam nas águas, eles falavam em nome de Jesus, e quando no Espírito Santo também. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aos Colossenses capítulo 3, verso 17. Muitos dizem que a católica foi a primeira igreja. Deus tem seus princípios. Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só para vocês terem uma ideia, a igreja primitiva era chamada cristã. Nenhum homem ousou cobrir a cabeça no templo, pois a Bíblia diz: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, 4 e 7. Se está escrito que o homem não deve cobrir a cabeça na igreja, porque os papas cobrem a sua cabeça? A palavra papa quer dizer pai. Jesus disse: a nenhum homem chameis pai, porque pai é um só, que é Deus que está nos céus. Vejamos então de onde procede a católica: do ocultismo. Se ela fosse de Cristo, todos os papas seguiriam o conselho do amado apóstolo Paulo. O Senhor quer que os homens procurem lhe honrar. É difícil, mas Ele quer que ao menos seja feito um esforço para poder ajudá-los. Ele vê os intentos. Se forem bons, Ele se agradará, pois Ele só faz o que é bom e julga com justiça, segundo as obras de cada um. Para aqueles que creem verdadeiramente em Jesus, Ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João capítulo 13, verso 34. Esse mandamento, se cumprirmos com ele, seremos capazes de honrar a Deus, porque nele está o verdadeiro amor. E então estaremos aptos para observar o que esta mensagem quer nos transmitir por meio do testemunho. O amor é o vínculo da perfeição. Deus nos amou tanto que entregou seu Filho para ser sacrificado por nós. Toda essa mensagem se resume nesse imenso amor. Deus se agradou de um homem que foi um instrumento usado por Ele para trazer a obra dele ao Brasil. Mas essa obra veio por Jesus, pregada pelos seus apóstolos e firmada pelo Santo Espírito. Ficou oculta em algum lugar por tempos devido às perseguições aos cristãos, mas não parou, deixou sua semente. Apocalipse capítulo 12, verso 14 ao 17. Somos nós que temos o testemunho de Jesus Cristo. Tudo o que ouvistes aqui são explicações tiradas da palavra de Deus, tudo bem explicado. Tudo isso a igreja primitiva observa. Peço em nome do Senhor Jesus que alguém, ao ouvir esta mensagem, não crê em uma igreja semelhante a esta, porque ela está na terra e é a verdadeira eleita de Cristo. Se alguém tentar imitar, será lançado no lago de fogo. Assim como se criam notas de dinheiro falsas
Parece, mas não é, só para enganar os simples. Assim tem muitas igrejas de imitação. Mas eis que vem o juízo, e quem escapará? Quem tem ouvidos, ouça o que o testemunho de Jesus diz. Amém.